e toda a glória tem que ser e vai ser dada a Ele. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos, os nossos amigos que estão nos acompanhando na live, outros vão acessar numa outra oportunidade. Sejam muito bem-vindos, que Deus te abençoe, a você e a sua família. Com certeza, a Igreja Batista em Simeone, aqui em Ribeirão Preto, nós temos uma missão: glorificar Cristo e divulgar o amor de Deus, o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Esta manhã é uma manhã muito especial para a igreja. Este culto que estamos oferecendo a Deus estava marcado para o ano passado, no mês de maio, mas por causa da pandemia e o lockdown, nós tivemos de cancelar um culto especial, onde nós temos o costume, é praxe da igreja, fazer pedido de oração por escrito e deixá-lo no envelope durante um ano. E no ano passado, logo após o carnaval, nós já tínhamos, no ano 2019, feito os nossos pedidos, e quando chegou em maio de 2020, estava a pandemia num estágio bem avançado, e nós não pudemos ter aquele culto pela manhã. O envelope está ali, daqui a alguns instantes nós vamos abri-lo, e os irmãos que fizeram seus pedidos, de 2019, fazem 2 anos, hoje está fazendo 2 anos, esses pedidos estão todos lá, no envelope lacrado. Nós vamos abrir, e os irmãos vão poder dar o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. E eu estou muito alegre, porque os irmãos estão vivos, os irmãos estão aqui, glória a Deus, e nós vamos poder dar os nossos testemunhos. E esse culto então é um culto duplo, porque é um culto que nós estamos voltando a 2020, que era para ter esse culto, e vamos fazê-lo agora, e com vários objetivos, porque nós vamos fazer também outros pedidos, e vamos colocar num outro envelope, onde será aberto em 2022. Então Deus está nos dando esse privilégio, e eu vou deixar esse envelope, nós não vamos fechá-lo agora pela manhã, a gente vai deixá-lo, por causa do problema da pandemia ainda, que não foi resolvido. Os irmãos que estão me ouvindo, amigos que quiserem fazer os seus pedidos pela rede social, pela a página da igreja, podem encaminhar os seus pedidos, que nós vamos colocar nesse envelope, tá bom? Então você que está distante, que quer participar desse momento especial da igreja, esse plano maravilhoso que nós temos de estar colocando diante de Deus de forma escrita, abrindo nosso coração e colocando para Deus, e estar orando durante um ano. Você que está nos acompanhando nas redes sociais poderá fazer o seu pedido, e nós vamos colocar no envelope, tá? Coloca o seu nome certinho, e a gente vai colocar nesse envelope. Só em 2020, em maio de 2020, nós abriremos. Então vou deixar em aberto, e provavelmente amanhã nós vamos lacrar o envelope e abriremos em 2022. Ok? Amados, antes de nós abrirmos o envelope, Deus colocou no meu coração uma mensagem de sua palavra. Eu creio que vai abençoar muito o coração dos irmãos e dos nossos ouvintes. Está em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, quero informar os irmãos, alguns irmãos me ligaram que não poderiam estar aqui nesta manhã, porque estão gripados, com a gripe muito forte, para não contagiar os irmãos. Ou alguns irmãos também estão com suspeita de Covid da nossa igreja, então é motivo da gente estar orando. A irmã da Alessandra comprovou
o Covid ontem, e ela esteve aqui em Ribeirão Preto, na casa da família do irmão Eurico, né? Então eles estão lá em casa, por isso que não estão aqui. Só está o Eurico, e mais a Alessandra, a Vivi, então eles estão evitando, né? O contato com mais pessoas, né? E por isso não estão conosco. Outros irmãos que também estão carentes das nossas orações. Graças a Deus o Alex já está conosco aqui, né? Ele teve o problema do Covid, né? A sua esposa, mas já está tudo recuperados, para a glória de Deus. E a gente está muito contente. Lucas 18, irmãos, a partir do versículo 35, e também o capítulo 19, os primeiros versículos. Aconteceu que ao aproximar-se ele que é Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Era um mendigo, né? E ouvindo o tropel, né, o alvoroço da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Continuando o texto, agora em capítulo 19. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Meus amados irmãos e amigos, falaremos nesta manhã sobre vencendo os obstáculos para ver Jesus. Repetindo, vencendo os obstáculos para ver Jesus. Eu quero fazer 3 perguntas para você pensar. Primeiro, quais são os obstáculos que uma pessoa precisa enfrentar para ver Jesus? Segunda pergunta, você gostaria realmente de conhecer Jesus e também de vê-lo? Terceira pergunta, como é possível uma pessoa ver Jesus hoje? Nesta introdução, antes de responder as 3 perguntas, eu preciso deixar para os amados irmãos e ouvintes que estão nas redes sociais
eu preciso deixar bem claro que para ver Jesus, você precisa estar preparado. Quero ilustrar esta afirmação com dois personagens que viram a glória de Deus, que estiveram diante da presença de Deus. Um desses personagens que a Bíblia nos conta foi Moisés, capítulo 34. Deus chamou Moisés para estar lá no Monte Sinai, porque Deus tinha uma mensagem para o povo de Israel, os mandamentos, e Deus iria passar esses mandamentos para Moisés, porque Moisés foi instituído por Deus o líder para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E o texto nos fala que quando desceu Moisés do Monte Sinai, Deus foi conversar com Moisés lá no monte, chamou Moisés lá no Monte Sinai. Esse monte está localizado no Egito, continente africano. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Está no versículo 29. E no versículo 35, foi necessário Moisés cobrir o rosto com um véu para falar com o povo. Irmãos, o fato de Moisés ser chamado por Deus e estar na presença de Deus para receber os mandamentos, para passar para o povo de Israel. Esse tempo que Moisés passou, a Bíblia fala que ele passou 40 dias ali lá no monte. E Deus passou todas as instruções para Moisés. E quando ele saiu do monte, né, para estar passando a mensagem para o povo, o rosto dele brilhava, resplandecia, e o povo não aguentava, precisou de colocar um véu. O fato dele estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que eu estou enfatizando a importância de estar preparado para estar na presença de Deus, para você poder ver a Deus. E o outro personagem, muito conhecido também, é o profeta Isaías. Isaías, profeta de Deus, fala que no capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, rei de Israel, Isaías fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E no versículo 5, então disse Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa experiência do profeta Isaías, ele fala que ele viu o Senhor, e ele ficou assustado, ele ficou numa situação, falou: estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que eu quero afirmar para os amados irmãos e amigos, é muito importante você ter a consciência para ver a Deus, para estar na presença de Deus, dos atributos de Deus, para você conhecer esse Deus, seus atributos, alguns deles, tais como santidade. Foi isso que impactou o profeta Isaías, está diante de um Deus santo, da justiça de Deus, do amor de Deus, onisciência. Deus sabe, tem toda a onisciência, sabe de todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos. Deus conhece tudo sobre a nossa vida. A onipresença
Deus está em todo lugar, Ele tem esse poder para estar em todo lugar. Onde Ele quer estar, Ele está. Por isso que Jesus disse, depois de ressuscitado, Jesus apareceu para muitas pessoas, para os discípulos, e Jesus deixa uma palavra da sua onipresença. Jesus disse para a sua igreja: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei. Por isso que a palavra de Deus nos fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vocês. Então esse atributo de Jesus, do nosso Deus, é muito forte e maravilhoso, mas também exige de nós responsabilidade. E um outro atributo de Deus: Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Todo o poder. E eu quero aproveitar e mostrar para os irmãos que essa visão que o profeta Isaías teve foi tão forte que ela está registrada em Apocalipse capítulo 4, né? O resplendor da glória de Jesus é muito grande. Impactou Moisés, impactou aquele povo. Isaías foi impactado, e todas as pessoas que tiveram encontro, que ouviram e que estiveram participando um pouco com a permissão de Deus, da glória de Deus, porque Deus nunca foi visto em sua plenitude de glória. E João, discípulo de Jesus, lá na ilha de Pátimo, ele teve uma visão dessa glória, do resplendor da glória de Deus, e isso está registrado no capítulo 4, a partir do versículo 8, é extraordinária essa palavra, irmãos. E os 4 seres viventes, essa visão que João teve, da glória de Deus, ele fala assim: olha, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estando cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando os anjos, essas criaturas celestiais que estavam no trono, diante de Deus, diante do Cordeiro Jesus Cristo. Eles não param de adorar a Deus, de cantar, de exaltar a Jesus, e eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele está se referindo a Jesus, porque Jesus se tornou ser humano, por isso que ele usa essa expressão. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono de Jesus, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder por todas as coisas que Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por isso que foi muito lindo ouvir a equipe de louvor cantar: a Ele a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. Jesus, meus amados irmãos e amigos, Ele está no trono, Ele está no trono, lá no céu. Em todo tempo Ele é adorado, honrado. A equipe de anjos e muitos anjos estão adorando, louvando, e não param, não cansam de exaltar e adorar a Jesus. Então, para nós aqui na terra, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos tendo o privilégio como igreja de poder também honrar a Jesus. É lógico que
por causa do nosso pecado, nós somos limitados na nossa adoração, no nosso louvor, mas nós devemos nos sentir privilegiados por Jesus ter abrido, o caminho para a gente poder começar esse relacionamento com Deus aqui na terra, através de Jesus Cristo, porque quando nós estivermos lá no céu, nós estamos aqui nos preparando, como igreja, através da palavra dele, para poder adorá-lo plenamente, porque ele é digno. Por isso, a proposta aqui nesta manhã, você precisa se preparar para ver Jesus. Você está preparado para ver Jesus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Como que uma pessoa pode ver Jesus hoje? Como pode? Eu alistei algumas porções da palavra de Deus para te ajudar, para que você possa ver esse Jesus aqui e agora. Como é que você pode ver Jesus aqui e agora e ter um relacionamento com Ele? A palavra de Deus nos fala, 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Aqui Paulo descrevendo para a igreja de Corinto, está falando, olho aqui é membro do nosso corpo físico. Mas como está escrito, as coisas que o olho físico não viu, e os ouvidos também físico não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, é que a nossa estrutura física, esses olhos, fazem parte do nosso corpo físico, nossos ouvidos, aquilo, que não é possível ver esse Jesus agora com esses olhos, porque as suas mãos me perguntam, mas pastor, mas os discípulos não viram Jesus? Sim, ali Jesus estava na natureza humana, e mesmo assim quando Jesus apareceu, depois de ressuscitado, foi um período breve, de 40 dias, ele apareceu, para comprovar que ele venceu a morte, e que todos aqueles que crêem nele vencerão também. E é possível, bônus da graça de Deus, em uma determinada situação entre as nações, principalmente onde igrejas são perseguidas, onde nossos irmãos, em países onde existe uma grande perseguição contra a igreja, porque não pode entrar na Bíblia, não pode falar de Jesus, uma pessoa se for pega falando de Jesus, ou com uma Bíblia, 15 anos de cadeia. Muitos vão para a solitária, outros são torturados, outros são mortos. É isso que acontece em regiões lá da China, Coreia do Norte, Irã. Por isso que nós oramos aqui no mês de abril, eu desafiei a igreja a orar pelas nações, mas nós temos visto testemunho de pessoas tendo esse bônus da graça, Jesus enviando anjo, ou ele mesmo aparecendo, conforme ele apareceu para os discípulos. Mas o que Paulo está falando aqui, mas como está escrito, as coisas que o olho físico não viu, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda 1 Coríntios 13, versículo 12, porque agora vemos por espelho em enigma, ou seja, de forma parcial, mas então veremos Jesus face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Uma outra palavra, 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Porque, 2 Coríntios 5,7 fala, porque andamos por fé e não por vista. É como temos aquele chavão, eu vivo não pelo que vejo, e sim pelo que creio. Foi por isso que Jesus, quando ele apareceu para os discípulos, você se lembra que Tomé, um dos discípulos, naquele momento que Jesus apareceu, veja a importância da fé, porque nós precisamos andar por fé e não por vista, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível você ter um relacionamento com Deus. Mas Tomé ousou, mesmo depois de várias testemunhas dizendo que Jesus havia ressuscitado, ele falou assim, ó, eu não creio, eu só crerei que Jesus ressuscitou se eu puder ver com meus olhos e poder tocar no corpo de Jesus e ver as marcas da sua crucificação. Eu só crerei se eu ver, se eu tocar, porque ele não estava naquela primeira reunião com os discípulos, quando Jesus apareceu e disse, paz seja convosco. Aí, uma semana depois, Jesus apareceu novamente e Pedro estava na reunião. Jesus falou, Tomé, vem aqui, Tomé, vamos conversar. Tomé, vem olhar aqui minhas mãos, Tomé. Veja minhas mãos, Tomé. Ah, Tomé, vem ver aqui do meu lado. Aí Jesus deu um puxão de orelha em Tomé. Deixa de ser incrédulo, Tomé, seja crente. E disse, olha, você, Tomé, que agora está prostrado diante de mim, me adorando, você é bem-aventurado porque me viu e creu, mas eu te digo, mais bem-aventurados, felizes são aqueles que não me viram e creram. Então, meus queridos, a fé é muito importante para você poder ver Jesus. E fé é como diz o autor de Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem com esses olhos. O apóstolo Pedro fala, uma vez confirmado o valor da vossa fé, veja o quanto a sua fé tem valor, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ou de qualquer tipo de riqueza, dinheiro, bens. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo no último dia. Essa fé que você tem agora, no último dia, vai ser revelado o tamanho da sua fé, como é que você se relacionou com Jesus aqui na terra, ao qual, não havendo visto a mais, no qual esse tipo de fé que você tem, não o vendo agora, mas crendo na história de Jesus, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Eu acho extraordinária essa passagem que Pedro fala, ao qual você não está vendo Jesus agora, mas você o ama, você não o vê agora, mas você crê, você tem fé, por isso vos alegrais com gozo inefável e glorioso. E aí o autor de Hebreus fala, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o autor de Hebreus fala exatamente isso, porque é importante você se preparar. A pessoa não pode querer ver Jesus, ter um relacionamento com Jesus e viver uma vida irresponsável, viver uma vida de qualquer maneira. Não pode.
Por isso que o desafio aqui nesta manhã, nesta mensagem, é necessário se preparar para ver Jesus. É muito importante você estar se preparando cada dia para você ver Jesus pela fé. Porque um dia nós o veremos face a face. Agora é pela fé. E eu pergunto, você está preparado para encontrar com Deus? Para ter esse relacionamento que nós somos desafiados a ter? Nesta mensagem eu quero, mais uma vez, afirmar o meu desejo como pastor, de te ajudar a você vencer os obstáculos para que você possa ver Jesus. Esse é o propósito dessa mensagem, ajudar você, meu querido, meu amado irmão, meus amigos. Quero te ajudar a você vencer os obstáculos para você poder ver Jesus. Antes daquele dia glorioso, quando Ele voltará em resplendor e glória. Agora a pergunta que eu faço, quais são os obstáculos? Vou começar a responder a pergunta. Quais são os obstáculos que uma pessoa precisa enfrentar para ver Jesus? Nós lemos aqui no texto principal, Lucas 18 e Lucas 19, duas histórias de dois homens, um homem rico e o outro pobre, que enfrentaram todos os obstáculos para ver Jesus. É a narração de Lucas falando de dois homens, dois personagens bíblicos, um pobre e um rico, que enfrentaram os obstáculos para ver Jesus. Vamos ver quais foram os obstáculos do primeiro homem, que a Bíblia nos narra aqui no capítulo 18, que era o cego de Jericó. Vamos ver aqui no texto os obstáculos que o cego de Jericó enfrentou para ver Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus estava passando pela última vez na cidade de Jericó, porque logo em seguida Jesus iria chegar em Jerusalém, seria preso e depois seria crucificado. Em Lucas capítulo 18, nos narra o doutor Lucas, né? E aconteceu que, ao se aproximar Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E esse cego, ele percebeu que tinha um alvoroço ali. E ele ficou curioso, mas como é que está esse... Ele estava ali pedindo esmolas, e de repente viu um alvoroço ali. E ele perguntou para as pessoas ali, o que está acontecendo? Aí alguém passou a informação, olha, está passando aqui uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. E quando ele ouviu falar, aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí você o irmão, e você, meu querido, poderá estar analisando essa história, mas a gente vê aqui as lições que a gente aprende com esse encontro desse cego com Jesus. Ele tinha alguns obstáculos. Como é que ele ia ver Jesus? Ele era cego. Então, problema físico da sua cegueira. Como é que ele podia identificar Jesus? Não tinha jeito. Outro problema, o problema social dele. Ele era mendigo, estava ali pedindo esmolas. Mas a gente vê no texto que ele venceu esse obstáculo. Um outro obstáculo está no versículo 39. Algumas pessoas, quando ele começou a gritar, falou para ele calar a boca. Repreendiam-no. Cale a boca, você está perturbando. E quando as pessoas... E ele venceu esse obstáculo porque logo em seguida, Jesus, vendo que ele realmente estava pedindo socorro, e Jesus é cheio de compaixão e misericórdia, o cego venceu os obstáculos e Jesus mandou que ele o
trouxesse diante da sua presença. E é maravilhoso porque no versículo 40, ele é levado à presença de Jesus e Jesus lhe faz uma pergunta, que está no versículo 41. Que queres que eu te faça? Irmãos, imagine você no lugar daquele cego, né? Você vence vários obstáculos, você não sabe quem é Jesus, você já ouviu falar desse Jesus, de repente você está diante dele sem saber quem é Jesus, e Jesus faz aquela pergunta, uma pergunta assim, mas alguém fala, mas Jesus está diante de um cego e está perguntando, né? Mas na verdade Jesus fez essa pergunta para servir de testemunho para muita gente, para nos ensinar várias lições. Que queres que eu te faça? Talvez você que está me ouvindo, vocês, meus queridos, aqui nesta manhã, estão enfrentando algum tipo de problema, que pode ser que está te impedindo de ver Jesus, talvez está te atrapalhando a ter um relacionamento com Jesus, algum tipo de problema, que acaba sendo um obstáculo para você ver Jesus e ter um relacionamento com Jesus. Lembre-se, Jesus está perguntando a você hoje: que queres que eu te faça? Mesma pergunta que ele fez para o cego, pode ser que ele está fazendo essa pergunta para você. Que queres que eu te faça? Você tem toda a liberdade para responder para Jesus. O que você quer dele? O cego de Jericó enfrentou todos os obstáculos e viu Jesus e ficou foi ricamente abençoado. A Bíblia nos fala que foi abençoado com a salvação da sua alma. Ele foi curado de sua cegueira. A Bíblia nos fala que ele passou a glorificar, a honrar a pessoa de Jesus. Vamos ver também quais foram os obstáculos do outro personagem chamado Zaqueu, os obstáculos que ele enfrentou para poder ver Jesus. No versículo 2, o versículo 2 fala que Zaqueu desejou ver Jesus. Fala aqui no versículo 2, olha, estando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e era rico, procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então esse personagem também nós temos várias lições. E Zaqueu, ele enfrentou os obstáculos para ver Jesus. O primeiro obstáculo é que ele era publicano. E ser publicano naquela época era uma classe da sociedade que era desprezada e odiada. O índice de rejeição era muito grande, porque eles, os publicanos, eram cobradores de impostos para o governo romano. Eles eram judeus e trabalhavam para o governo romano. Então, acabava criando uma antipatia, um problema de relacionamento com o povo judeu. Porque ele achava injusto o povo romano estar na terra deles e cobrando impostos. Um outro obstáculo que ele enfrentou, ele era rico. E geralmente, os ricos têm a tendência de serem prepotentes e autossuficientes, ou seja, amantes da riqueza. O próprio Jesus ilustra esta afirmação da dificuldade das pessoas ricas, pessoas que são apegadas aos bens materiais, ter esse encontro com Jesus e herdar a vida eterna. Jesus nos fala no capítulo 12 de Lucas, ele conta-nos a história de um homem rico. Olha só que Jesus nos fala a partir do versículo 15.
Mas Jesus lhe respondeu a um homem que se aproximou dele, né, diante da multidão, e o Senhor, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juízo ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te ou folga-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E o outro homem rico também, está no capítulo 18, a partir do versículo 18, olha o que diz: certo homem de posição homem rico perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ouvindo essas palavras de Jesus, ficou muito triste, porque era riquíssimo. São duas ilustrações. O próprio Jesus deixa bem claro que as riquezas podem se tornar um grande obstáculo para a pessoa ver Jesus. É por isso que na situação de Zaqueu, ele estava enfrentando, ele era rico, né? E o outro problema que ele estava enfrentando, que a multidão e a sua pequena estatura também foram obstáculos para Zaqueu ver Jesus. É por isso que a palavra de Deus nos fala, Jesus diz: largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos, é uma multidão os que entram por essa porta larga. Jesus já havia dito para aquela multidão que o procurava: vós me procurais não é pelo pão que permanece, e sim pelo pão que perece. Eu tenho afirmado aqui para a igreja, muitas igrejas, entre aspas, estão cheias de pessoas vazias de Deus. Esta é a causa, porque muitos estão à procura, não de ter um relacionamento com Jesus, não de ver Jesus, estão à procura de prosperidade, estão à procura de resolver algum tipo de problema pessoal, mas somente isso, não quer nenhum compromisso com Jesus Cristo. Mas nós vimos aqui esses dois personagens, tanto o cego quanto Zaqueu. Eles venceram todos os obstáculos e demonstraram que a motivação deles, embora eles tinham essa necessidade, por exemplo, principalmente o cego, ele tinha uma grande necessidade. Além de ser pobre, ele era mendigo, ele precisava de estar pedindo esmola para o seu sustento. E Jesus resolveu aquele problema, mas Jesus resolveu um problema maior, que era o problema da sua alma. Zaqueu já não precisava da questão financeira, porque ele era rico. E Jesus resolveu o problema, que era um outro problema que tinha no coração de Zaqueu.
Por isso que Jesus fala: hoje veio a salvação a esta casa. E na conclusão que nós chegamos, nesta manhã, nesta mensagem, tanto o cego de Jericó quanto Zaqueu, eles enfrentaram os obstáculos e ouviram do próprio Jesus: a tua fé te salvou. Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, eu não quero que aconteça com você o que Jesus deixou bem claro, porque eu tenho afirmado aqui, as pessoas ricas, elas têm muita dificuldade para ter um relacionamento com Jesus, para ver Jesus, porque elas acabam se apegando aos bens materiais. Tem pessoas que são pobres, mas querem viver uma vida de rico e correm de uma forma louca atrás dos bens materiais, e elas vivem uma vida como se fosse com essa ganância, esse apego, e acaba praticando o pecado da avareza. E como Jesus advertiu aqueles dois ricos, é possível os ricos alcançarem a salvação, o reino dos céus, mas Jesus deixa uma advertência, quando aquele rico disse: eu tenho muita riqueza, eu vou construir outros celeiros, e faz aquela declaração para si mesmo: ó minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga-te, fica tranquila, eu já armazenei, eu tenho tudo essa abundância, essa fartura toda aqui. Homem riquíssimo. E o que diz a palavra de Jesus? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim são aqueles que ajuntam para si, aqui neste mundo, riquezas, bens materiais, e se apegam a essas coisas, e não é rico para com Deus. E você, meu amado e querido irmão e amigo, você quer ver Jesus? Essa é a pergunta. Então lembre-se, e a pergunta que eu faço: quais são os obstáculos que estão te impedindo de ver Jesus hoje? Porventura é a sua família que está sendo um problema para você ver Jesus, seguir a Jesus? É um problema na área do trabalho? É o seu trabalho que está te escravizando? Porventura é um problema de ordem, é o adultério que você está praticando, ou a prostituição? É a pornografia? São os vícios? É a religião? Amados, eu disse no início desta mensagem, vencendo os obstáculos para ver Jesus. Quem quiser ver Jesus hoje, a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus também disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E para terminar, eu quero garantir, se você realmente quer ver Jesus, conforme eu afirmei, você precisa vencer os obstáculos para ver Jesus. Esses obstáculos que eu acabei de mencionar. Se você se apresentar a Jesus de todo o teu coração, conforme diz o profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, com atitude de confissão, de quebrantamento, com a motivação correta de honrar Jesus, de glorificá-lo, de exaltá-lo, pela fé. Lá em Romanos capítulo 8 fala que em Cristo, quando você toma uma decisão de seguir a Cristo, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se você nesta manhã
entendeu essa palavra que nós estamos transmitindo e resolveu entregar o seu coração para Jesus, abrir mão do estilo de vida que você está vivendo até agora e dar um passo de fé, dizendo para Jesus, conforme esses personagens fizeram, tanto Zaqueu quanto o cego, vencer os obstáculos, e outros também nós poderíamos estar citando aqui. Abrir mão do estilo de vida que você está vivendo, vida de pecados, não importa quais são ou quais sejam, Jesus está te chamando hoje. Se ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. Vinde a mim, disse Jesus. Porque em Cristo Jesus, quem aceita Jesus, quem quer ver Jesus e dá esse passo de fé, é mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, meu querido, a você ser um vencedor, está bem preparado para encontrar com Deus, para render toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque Jesus realmente merece essa adoração, esse louvor. Por isso é importante você se prostrar diante dele hoje. Que Deus te abençoe. E a nossa oração. Amém.